Então, bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 29 de março, nosso último dia de aula, Direito Penal 4, né? Encerrando o semestre, segundo semestre de 2020. O tema de hoje é para falar sobre a lei de drogas, né? Drogas em geral. Faz parte do nosso cronograma. Embora, acho que esse material não será cobrado aí na prova final, que já está disponível a partir de hoje, segunda-feira, até amanhã, terça-feira, dia 29h30, tá bom? Eu queria fazer hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu enviei para vocês um link no chat. Eu gostaria que vocês acessassem esse link, porque é uma forma da gente fazer a aula pelo PowerPoint e vocês acompanhando interativamente. Será que vocês conseguem? Aí vocês vão ficar focadas mais no PowerPoint que vai ser aberto e vão seguindo né, o que eu estiver falando aqui, vocês ouvem e acompanham o visual pelo PowerPoint. Veja se dá certo. Eu já vi que um de vocês já se conectou. Se não for possível, não tem problema, né? Não sei se vocês estão acessando pelo celular, como é que é. De qualquer maneira, eu vou fazer a aula normal, assim, exibir aqui o PowerPoint, né, aqui no Teams normalmente. Se tiverem alguma dificuldade também, vocês me falem. Já vi que 3 aqui se conectaram. E aí, pessoal, eu estou vendo que 3 de vocês aqui, de 8, se conectaram. Vocês estão tendo alguma dificuldade? Os demais, ou não vão se conectar? Professor, eu estou tendo sim, que meu computador tá travando um pouco, mas eu estou tentando entrar aqui. Tá, então tá, vamos aguardar mais um instantinho, então. Antes de começar. Bem, Oi, tá. tá Oi, Débora. bastante, o computador tá abrindo. Tá. Professor, o meu não tá passando pro lado, é isso mesmo? Porque eu que acompanho, eu que vou determinar se passa ou não, sabe? Ah, tá. Não é o professor que edita aqui, Não, tranquilo. tá? Aqui, deixa eu carregar o PowerPoint de hoje. Nomination. Pronto. Ó, vamos lá. Quem não conseguiu acessar ainda, aí pode entrar. Eu estou vendo que tem 4 conectados apenas. Vou começar aqui. Pessoal, ó, em tese, essa aula, como é que ela vai... Em que ela consiste? Né? Nós vamos falar sobre drogas, tem um PowerPoint interativo acompanhando. Dependendo do slide que aparece, surgem algumas perguntas. Essas respostas são anônimas, entendeu? Não dá nem para eu saber quem está fazendo a resposta ou não. Mais para a gente ter aí um quantitativo de pessoas respondendo cada questão. O que eu posso falar sobre drogas, né?
é uma coisa que existe na nossa sociedade, há uma luta contra ela já há décadas, né, contra o uso de drogas. Algumas são permitidas, outras não. E aí tem essa primeira pergunta aí, ó. Você já fizeram uso de drogas? Não se preocupe, a resposta é anônima. Não vou estar sabendo nada do que quem está respondendo. Tem gente que as opções são nunca usei, só experimentei, já me esqueci de quantas vezes usei. Na verdade, se a gente for ver, acho que todo mundo talvez já tenha usado droga, né? Drogas lícitas, né? É permitido. Tabaco, cigarro, bebida alcoólica. Então, assim, algumas são lícitas, outras são ilícitas. E aí a questão é essa. Por que algumas são lícitas, por que outras, né, são proibidas? O que vai distinguir uma de outras? Na verdade, Professor, aqui é para responder com base nisso, de droga ser ilícita ou ilícita? Porque se for... Não, isso é até mais uma brincadeira, assim, é um quebra-gelo mais geral, sabe? A pergunta assim, nossa, já usou droga? A pessoa, nossa, não posso falar isso, que é isso? Tá? Mas todo mundo usa droga, no fundo, né? Se você vai numa festa, você está lá no casamento, você toma uma taça de champanhe, de espumante, você está usando droga, só que é uma droga ilícita. Então, assim, né, a não ser aquela pessoa que é totalmente abstêmica, pode talvez falar, né, que, não, eu nunca usei. Mas mesmo as pessoas que estão, às vezes, né, precisando de um tratamento médico, quantas drogas que não são feitas, algumas que precisam de recomendação médica específica, né, aquelas chamadas tarjas pretas, aquelas que dependem de uma receita, de uma prescrição médica. Então, tudo isso é droga. Na verdade, o que vai ser droga? Né? Droga é um conceito, deixa eu adiantar um pouco aqui. Né? Droga é qualquer substância auto-ingerida, deixa eu avançar, isso, que atua no sistema nervoso central, provocando alterações de percepção e induzindo a dependência. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Nós temos um conceito trazido na nossa lei, na Lei 11.343 de 2006. Né? O que é o conceito comum, o ponto comum desses dois conceitos é justamente isso, é uma substância que vai gerar dependência. Por isso que nós temos drogas lícitas e ilícitas. Né? Nós temos diversas, milhares de pessoas, milhões talvez, que são aí dependentes de álcool. Né? Os programas, né, de abstenção, né, os alcoólicos anônimos, tantas coisas que existem, é caracterizado o alcoolismo como uma doença, né, pela medicina. Então, por quê? Porque aquela pessoa tem dependência de uma determinada substância. Aqui no Brasil, o que acontece? Nós temos essa portaria aqui, ó, da Secretaria de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, né, 344 de 1998, que ela estabelece quais são substâncias que são reconhecidas como drogas. Né? O que é considerado droga? E se a gente for ver aqui, ó, nós vemos aí esse slide mostrando, olha a diferença aí de tratamento. Jovens de classe média, né, presos com 300 quilos de maconha, ou então traficantes que foram presos com 300 quilos de maconha, e mais outros 3 aí de pasta base. Assim como a gente vê a imprensa, um tratamento diferenciado, né, o jovem de classe média às vezes não é traficante, né? Aquele outro que de uma classe mais baixa, provavelmente, né, normalmente negros, eles são considerados traficantes. Então, assim, não só essa concepção da imprensa que varia, mas o conceito de droga lícita e ilícita, no tempo, também varia muito. Não sei se vocês já ouviram falar ou sabem disso. Por exemplo, Freud, ele era um usuário de cocaína. Né? Ele até escreveu um artigo, eu acho, não sei se era um livro, era um trabalho, né, acadêmico, Über Coca, né, sobre a coca. E ele falando, né, como é que ela poderia ser utilizada, né, no tratamento psiquiátrico de várias pessoas. Nessa época, era muito comum o uso de cocaína na sociedade lá europeia. Havia um vinho que se fazia, acho que na Itália, vinho Mariani, né,
Vin Marine, esqueci o nome, mas ele era feito com um pouco de cocaína, entendeu? Misturado ao vinho, né? Gerava talvez uma dependência maior. A Coca-Cola, no início, acho que ela foi inventada lá em 1880, uma coisa assim, e ela, a sua fórmula inicial também tinha, né? Foi até um produto elaborado para concorrer com esse vinho que existia. Então, assim, a cocaína era uma coisa permitida na sociedade. Mas com o passar do tempo, talvez vendo os malefícios, talvez para a saúde, o grau de dependência que ela provocava, resolveram proibir. E aqui no Brasil ela é proibida. Se a gente olhar lá na Secretaria de Vigilância Sanitária, né, nessa portaria do Ministério da Saúde, nós vamos realmente detectar que é uma das centenas de substâncias que estão lá que são proibidas. E, às vezes, pessoal, nessa portaria, vocês não vão ver, tipo assim, é proibido lança-perfume, maconha, cocaína. Vai depender do tipo, o princípio ativo, que normalmente né, gera a dependência, que torna aquilo como uma droga. Então, por exemplo, o princípio ativo da maconha, né, o tetrahidrocannabinol. Para se considerar uma substância como droga, ela precisa ter esse princípio ativo. Né? Caso não tenha, o que vai acontecer? Não, então não... Já houve casos assim que apreende-se alguém com maconha, né, com folhas, com a erva, né, e depois aí, sei lá, ela já está muito tempo passada, não sei, fazem o teste do princípio ativo e não detectam que tem o THC. Então não pode ser considerado aquilo como droga. Então nós vamos ter inúmeras substâncias que são enquadradas nessa portaria da vigilância sanitária. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Quando, por exemplo, tem um cosmético à base de maconha e esse cosmético suponha que tem um princípio ativo, a pessoa ela iria traficar caso ela estivesse portando esse cosmético? Porque, sabe, é um cosmético, mas mesmo assim é à base de maconha e do princípio ativo. Essa que é a questão. O problema é a substância ter o princípio ativo. Então, assim, se tiver o princípio ativo, isso aí está proibido. Então, esse cosmético vai ser considerado como droga, né? Ainda que a pessoa não vai ingeri-lo, né? É uma coisa... Aí você pode até... Aí é o tal negócio. Você pode até questionar isso. Isso aqui não é para... Não vai trazer nenhum efeito em termos de dependência química para mim, não vai alterar minha percepção, meus sentidos, não vai atuar sobre o meu sistema nervoso central, porque eu não vou ingerir. Mas, em tese, é uma substância proibida. E aí a gente vai ver que a nossa legislação, ela tem, né, é uma norma penal em branco. Então, se a gente olhar a lei, né, a lei que está em vigor, e mesmo as leis anteriores, né, 11.343 de 2006, que é a que está em vigor, elas são normas penais em branco porque elas falam das drogas, mas assim, não especificam o que seria a droga. Né? Então, elas remetem para a portaria, né? Não especificamente essa do Ministério da Saúde, mas fazem. Igual se a gente pegar, por exemplo, atualmente, que é o artigo 28, que é o usuário de droga. É quem possui drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, isso é o conceito. Então, assim, não fala que é droga, mas é aquela que não está autorizada ou que está de desacordo com a lei. O que pode acontecer, pessoal, é, por exemplo, essa droga ser autorizada pelo governo. Né? Então, fala assim, não, tem autorização regulamentar permitindo o uso desse cosmético feito à base de cannabis. Ok, então aí já deixou de ser droga, não tem nenhum problema. Então, não vai ser a lei, né? Vai ser o regulamento que vai especificar se aquela coisa é droga ou não. Aqui, ó, na evolução da legislação, né, a primeira regulamentação de proibir o tráfico de drogas foi do artigo 281 do Código Penal. Vocês sabem em que parte do Código que esse artigo se encontra? Crimes contra qual bem? Quem se habilita a dizer? Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio. Onde se encaixa o artigo 281? Eu chutaria que seria algum crime contra a saúde, saúde pública. Perfeito, Marina. Então, tipo assim,
é no título dos crimes contra a incolumidade pública e no capítulo específico crimes contra a saúde pública. E é realmente isso, né? O que está se protegendo ao se proibir o uso de drogas é justamente isso. Você está querendo proteger a saúde da coletividade de maneira indeterminada em caráter bem abrangente. Só sei que, assim, como o uso de drogas se tornou bastante comum, né, nós temos uma verdadeira estrutura de enfrentamento às drogas. Para vocês terem uma ideia, acho que 29% da nossa população carcerária é de homens, né, relacionada ao tráfico de drogas, e 56% relacionada às mulheres. Muitas vezes essas mulheres, né, que é quase 60% da população carcerária feminina, elas são presas levando drogas, né, para um companheiro, um namorado, um marido, dentro da cadeia. Então, assim, existe uma estrutura muito grande de repressão às drogas. E acho que para fazer, né, frente a isso, eles começaram a editar leis específicas. Em 1976 foi essa primeira lei, a Lei 6368 de 76. Essa lei ficou famosa porque ela distinguia, né, foi a primeira a distinguir o tráfico do usuário, o traficante do usuário. Então, nós tínhamos o artigo 12, que falava do tráfico de drogas, e nós tínhamos o artigo 16, que é o usuário de drogas. Qual que é a diferença entre um e o outro? Um vai ter drogas para o consumo pessoal, né, o artigo 16, o outro teria drogas para o consumo alheio, né, para poder vender. Era o artigo 12, o traficante. Essa lei vigorou durante aí muito tempo, quase 30 anos, e em 2002 foi substituída pela Lei 10.409. Essa Lei 10.409, né, era uma atualização da lei, compreendeu novos crimes e tal, mas teve uma coisa interessante. Acabou que o presidente, na época, ele vetou, né, o capítulo dessa lei que tratava sobre os crimes em espécie. Então, aí, já que ele vetou o capítulo inteiro, ficou uma coisa muito estranha. A Lei 10.409 previu o procedimento que ia ser seguido no caso de drogas, mas não tinha crimes previstos. Então, o que começaram a fazer? Começaram a adotar os crimes previstos na lei anterior, que não teria sido revogada, então. Então, era curioso que o juiz ele utilizava os crimes da lei de 1976, mas o procedimento criminal da lei de 2002. Para acabar com isso, né, e realmente resolver a situação, foi editado, né, há 15 anos essa Lei 11.343, e nessa lei a gente prevê, então, tem os crimes em espécie, são vários crimes, e nós temos também o procedimento penal, que vamos ver aqui daqui a pouco como é que ele se desenvolve. Então, atualmente, a regulamentação é feita por essa lei, mas que tem que ser lida associada à portaria, né, da vigilância sanitária, que fala o que são drogas. Quais dessas substâncias? Vamos avançar. Aí eu pergunto para vocês, por que as pessoas usam drogas? Vocês que estão aí no PowerPoint interativo, escrevam para mim. Por que vocês acham que as pessoas usam drogas? Como é que será que as drogas surgiram, né? O que motivou o ser humano a criar drogas? Assim, ele estava lá à toa, sem serviço, falou, deixa eu criar uma droga aí, ficar doidão. Será que foi isso? Quem não tiver Quem chegou depois, pessoal, sou o Luiz, eu disponibilizei um link aí no chat. Se vocês quiserem clicar nesse link, tem um PowerPoint interativo que vocês vão responder nas perguntas que eu vou fazendo. Eu estou vendo aqui as respostas, né? Uma válvula de escape, né, que a pessoa utiliza, tirar a atenção das preocupações, né, uma influência social, é uma questão cultural, né, buscar novas experiências. Quando as pessoas se sentem tristes, cansadas, né, querem dar um upgrade aí no humor, mudar o comportamento. Eu acho que tudo isso que vocês estão falando são, né, razões que justificam a utilização de droga, o efeito que elas geram.
Normalmente, assim, acho que é muito comum, né, o homem querer sair desse estado, sei lá, digamos, normal que ele se encontra e procurar, né, novas experiências, novas sensações, procurar um estado anormal, né, mental. Mas, assim, as drogas, se a gente for pensar bem, elas foram criadas, são dois motivos básicos. Elas foram inicialmente utilizadas, né, em rituais. Então, assim, tinha uma determinada cultura, eles pegavam algumas drogas, faziam rituais, e nesses rituais eles, né, faziam oferendas e rezas e tudo, e eles utilizavam drogas durante os rituais. Uma forma, talvez, de se aproximar, né, um pouco mais, né, sei lá, da espiritualidade, digamos assim. Então, assim, tem o pessoal lá na Colômbia, né, os indígenas com as folhas de coca, o chá de coca. Então, isso é coisa de séculos, né, que eles realizam os rituais e utilizam as folhas de coca para poder, né, entrar num estado de delírio, de transe, né? Mas também as drogas, elas foram criadas uma segunda razão por questões medicinais. Então, assim, precisávamos de um tratamento, então criou-se a droga com a intenção de dar esse tratamento. O que acontece é que, às vezes, a droga criada, ela gerava um efeito colateral inesperado, ela deixava aí consequências que não eram, né, assim, esperadas. Então, muitas drogas, elas inicialmente eram medicamentos, e depois, hoje, foram proibidos, se tornaram aí, né, drogas não permitidas. Então, por exemplo, até mesmo o arsênio, né? O arsênio hoje ele é até um veneno, mas o arsênio ele era utilizado aí, como já foi utilizado como um estimulante sexual, né? E a cocaína mesmo, né? A cocaína, Freud lá no estudo que ele fez, ele receitava cocaína para as pessoas, né? E nós temos diversas outras drogas, nós vamos falar um pouquinho delas, que vocês vão ver. A criação, o caráter inicial era para uso medicinal. Só que depois as pessoas viram aí, ó, não, isso aqui dá um barato bom, vou utilizar isso. Ou então não funcionou a intenção medicinal que eles pretendiam, mas aquilo gerava uma alucinação, um delírio, passou a ser usado como droga. Então, assim, acho que a gente pode ter essa concepção. Droga, a intenção inicial, eu acho que era rituais ou medicina. Mas hoje em dia, né, o que se pretende é você utilizar a droga para alterar o seu estado anímico, né, seu estado de ânimo, né, e obter, né, sensações aí que fogem do padrão. Vejam vocês, eu estou falando da cocaína, né? O Freud fez um estudo, né, é considerado uma droga. É muito difícil combater o comércio de drogas. Por quê? É altamente rentável. Então, assim, eu tenho um livro que é Drogonomics, e outras coisas que eu levantei, esses dados, lá na Colômbia, né, que é um grande produtor de cocaína no mundo, para você conseguir fazer 1 quilo de cocaína, você precisa de 1 tonelada de folhas. Então, assim, você tem que plantar muitos pés de cocaína para poder, né, ter aquilo obtido. Normalmente, né, um fazendeiro, um agricultor, ele ganha de 400 a 500 dólares por essa tonelada de folhas que ele planta. E aí ele vai lá, né, tem aquele tonelada de folhas, tudo, vai ter que fazer o processamento das folhas. Caso, e normalmente é assim que funciona, esse mesmo agricultor faça, né, o processo inicial, né, de criação da pasta base de cocaína, aí tem que misturar lá gasolina, aí coloca às vezes óleo diesel e tal. Tem vários produtos que colocam. Faz uma substância mais pastosa. Se ele entrega isso para o traficante, o preço já aumenta, vai para 900 dólares. Aí tem a questão do refino, né? O refino da cocaína, o produto bruto que surge lá, ele é feito com acetona, com éter. Quando se faz isso para transformar naquele pó branco, né, submete-se a um processo químico, forma-se 1 quilo de cocaína que é vendido lá na Colômbia por 4 mil dólares. Aí tem a questão da distribuição.
se você consegue fazer com que essa cocaína entre nos Estados Unidos, o preço varia lá nos Estados Unidos de 15 a 20 mil dólares o quilo. Aí chegou na mão de um traficante. O traficante vende esse 1 quilo de cocaína nas ruas por 70 a 80 mil dólares. Agora, se ele quiser diluir a cocaína, que é o que eles normalmente fazem, né? Eles não vendem a cocaína pura. Eles diluem aí com bicarbonato, talco, pó de mármore, né? Cal, qualquer pó branco, eles misturam para poder render mais e para também não ficar tão pura, tão forte o uso da droga. Eles conseguem até 150 mil dólares, né, para poder apresentar, né, como valor final dessa droga. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, só um instantinho. Qual que é o percentual de lucro aí? Vocês são bons de matemática? Imagine alguém aí que consiga transformar aí 400 dólares em 500 dólares e 150 mil dólares na venda nas ruas americanas. Qual que será que é o percentual de lucro deles? Quem que é bom de matemática aí? E pode me dar essa resposta. Estou vendo os números aqui que vocês estão pondo. 375, 338, é isso? O que a gente pode ver, na realidade, é o seguinte, é um comércio altamente rentável. Imagine um traficante que inicia aí o investimento com 500 dólares e depois ele consegue vender nas ruas por 150 mil dólares. E aí tem um detalhe, pessoal, isso aqui é uma cadeia de pessoas trabalhando. Então vai ter um fazendeiro, um agricultor que vai plantar, talvez tenha um outro que vai refinar, aí tem um outro que vai transportar para os Estados Unidos, por exemplo, outro vai vender nas ruas dos Estados Unidos. Então, assim, são muitas pessoas. Mas já ouviram falar no Pablo Escobar, né? Ele era um grande, né, o maior traficante lá colombiano, o maior traficante do mundo. Ele conseguia controlar todas essas atividades. Ele reunia em si, né, o plantio, o refino, a distribuição, a venda, né? Então, assim, ele conseguia, em cada etapa, ele tinha um lucro aqui exorbitante. E por isso que ele ficou tão rico. Ele não tinha nem onde guardar tanto dinheiro que ele possuía, né? Mesmo se você subdivide cada uma dessas etapas, quem participa de cada uma delas vai ter algum lucro, né? Mas o Pablo Escobar, dominando todas essas etapas, à exceção da venda nas ruas, né? Ele não era responsável, eu acho, pela venda nas ruas nos Estados Unidos. Mas ele chegava lá e ele conseguia transformar os 400, 500 dólares em 20 mil dólares. Então, assim, um investimento altamente rentável, né? Que outra atividade econômica vai conseguir isso? Por isso que é tão difícil acabar com o comércio de drogas. Lá na Colômbia, eles já tentaram de tudo, né? Utilizar da força para poder acabar com os plantios. Mas o que acontece? É melhor do que qualquer outra cultura. As folhas de coca, uma vez plantadas, elas podem ser colhidas 4 vezes no ano, entendeu? Se eles forem plantar talvez uma outra cultura, lá bananas, banana ele vai colher uma vez por ano. Então, assim, é muito, né? Eles têm várias colheitas de cocaína, das folhas de coca ao longo do ano, é muito mais rentável. Eu acho que não adianta nem o governo querer dar subsídio, sabe? Começa a plantar tomate em vez de folhas de coca. Mas o tomate não vai dar, talvez, com a mesma frequência, não vai gerar o mesmo lucro. Tem comprador certo para a folha de cocaína, já o tomate não vai ter. Então, assim, a tendência que existe é estritamente econômica. Os fazendeiros estão lá, nem é porque estão ameaçados pelos traficantes, eu acho, nada disso, é porque vale muito a pena. Eles conseguem mais dinheiro plantando folhas de coca do que outro produto vegetal. Professor, uma coisa que eu acho engraçada é que, por exemplo, esse processo de fazer uma droga é um processo que envolve muita química, um processo que tem muita coisa, e mesmo assim não tem regulamentação nenhuma. Então, tipo, é inegável que as pessoas estão usando isso e podem estar usando produtos extremamente
tóxicos para a saúde delas, né? Além da droga em si. Então, eu acho que até por isso, sabe, de não ter regulamentação nenhuma, você pode colocar o que você quiser lá. É um comércio, assim, muito rentável mesmo. Não, sem dúvida, né? E assim, de certa maneira, é lógico que também, eu acho que também tem uma coisa de mercado, né? Eles não podem tornar o produto muito ruim, porque acaba que eles vão perdendo, né? Assim, usuários vão migrar para outro tipo de fornecedor. Mas se o fornecedor é único, né? Igual na época do Pablo Escobar, era só ele que dominava aquilo. Então, assim, ele realmente colocava do jeito que queria. Houve um evento nos Estados Unidos, isso aí deve ter o quê? Uns 3 a 5 anos, em que lá acho que em Nova York, não sei, ou Washington, havia várias pessoas que começaram a utilizar um determinado tipo de droga, era um derivado da cocaína que eles fumavam, não era o crack, não. Não era cocaína, era metafetamina. Só sei que eles colocaram alguma coisa na droga que deu um efeito colateral que todo mundo virou um zumbi. Então, num dia de manhã, a polícia chegou lá na rua, o pessoal da imprensa filmando, tinha pessoas assim andando como zumbis mesmo, deitados no meio da rua, deitados na calçada. Aí eles andavam assim, ficavam andando para frente e para trás, né, como se tivesse assim, sem saber o que estavam fazendo, e realmente não estavam. E isso eles falaram, foi um efeito colateral lá da substância que eles colocaram na droga. Era uma droga de uso lá recorrente, mas que nessa leva que eles tinham provado, tinha uma coisa diferente. Então, assim, podia realmente, talvez, até matar, né? Mas o efeito colateral foi isso. Eles fizeram reportar lá, os zumbis aqui de Nova York, de Washington. Então, assim, realmente é muito arriscado. Pessoal, essas são as drogas, assim, talvez mais comuns, né? Que a gente conheça, de ouvir falar, de ouvir dizer e tal. E aqui, ó, nós temos aqui na coluna à esquerda, né, os tipos de droga, e aqui à direita, algumas características delas. Vocês que estão acompanhando aí no PowerPoint, me digam uma coisa. Qual das drogas, aí vocês escrevam o número da droga. Qual das drogas aí tem o THC como princípio ativo? Vocês saberiam me dizer? O tetrahidrocannabinol. Isso. A maconha é uma delas, vocês já apresentaram. Qual outra aí que usa o tetrahidrocannabinol? É só a maconha? O 7, o haxixe. Muito bem, Luiz. O que mais, pessoal? Tem mais alguma? E a última, o skunk, né? 14, né? Isso. Então, assim, né? A maconha, ela é derivada aí, aquelas folhas, né, da cannabis, e aí realmente ela precisa ter esse princípio ativo, o THC, que dá o barato, né, que dá o efeito, a alteração que atua no sistema nervoso central. O haxixe é uma versão, né, mais elaborada, né, da maconha, né, ele tem o princípio ativo muito mais concentrado. Eles falam que era muito comum no Oriente, né, o uso do haxixe, né? Tanto é que eles falam que o haxixe ele deriva da palavra hashishim, né, hashishim, que é tipo assassino. Então, que as pessoas lá que se encarregavam, né, da prática de crimes, né, assassinos de aluguel, utilizavam essas drogas. E tem o skunk, né? O skunk, nós temos o conjunto de rock, né, que é skunk também, mas acho que eles escreveram. Na verdade, acho que o nosso skunk é com a letra A. Eles falam, tem um tipo, um ritmo musical, né? Mas também tem não sei, esse duplo sentido aí, né? A gente não fala skunk, né? A pronúncia correta é skunk. Só que se o skunk, nosso conjunto musical, colocasse o nome dele como skunk, todo mundo, eu acho que chamaria eles de skunk. Então, eles fizeram aí a adaptação, o aportuguesamento da palavra, mas o skunk, ele é uma mudança genética em laboratório feito, né, da maconha, né, da cannabis, e falam que às vezes ele tem um THC, uma concentração 25 vezes maior, ou seja, né, altamente potente.
Quais dessas drogas aí que a gente pode falar que são naturais? O que vocês me dizem? E nós temos drogas sintéticas, né? Outras que não são sintéticas, são naturais. Que número que vocês colocam aí para mim? O ópio, vi que vocês colocaram, sim. O ópio deriva da folha de papoula, né? É muito lá em Bangladesh, no Oriente, né? Tem muito plantio desse tipo de droga. E o que vai acontecer? O ópio, ele é a matéria-prima da morfina, da heroína. E aí aquela questão da razão médica de ser, né? A morfina, né? O Luiz está colocando aqui, o ópio, haxixe, 14, skunk. O skunk, Luiz, né? Como assim, natural, na verdade, ele foi modificado geneticamente em laboratório, então tem a parte sintética dele. Acaba aqui, ó, mas voltando aqui na morfina. A morfina vem de, né, eles estavam precisando de uma droga, isso aí foi criado assim para uso, né, para aplacar a dor, né, aquelas dores assim lancinantes de guerra, de batalhas. Napoleão, os militares franceses utilizaram muito a morfina, então para as feridas de guerra davam a morfina, a pessoa tinha um relaxamento, às vezes até dormia, ia para os braços de Morfeu, né? Daí veio o nome aí de morfina. E aí o que eles perceberam? É uma droga altamente dependente, né? Provoca uma dependência assim violentíssima. Então, depois que a droga acabou, na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, eles falavam que assim, que iam dizer milhares de casos de militares totalmente dependentes da morfina. Por quê? Porque ela inicialmente serviu para evitar a dor que eles sentiam, mas depois eles se tornaram viciados. Aí eles começaram a pensar numa droga que pudesse substituir a morfina. E aí eles tentaram criar uma droga heróica, que eles falam, né, que vai ter esse papel de curar não, né, de reduzir a dor, mas sem provocar tanta dependência. E aí eles criaram a heroína, também foi sintetizada em laboratório e tudo, mas acabou que a heroína se revelou muito mais tóxica e também altamente dependente. Então, assim, hoje ainda a morfina é utilizada, né, como uma substância médica, mas a heroína já deixou de ser. Realmente, o uso que dela é feito atualmente é mais realmente como droga, né, para buscar uma alteração do sistema nervoso central. Drogas sintéticas, o que a gente tem? Nós temos vários, ó, o lança-perfume. O lança-perfume é feito do cloreto de etila, né? Então, ele é uma coisa que você inala, né? Você cheira aquilo, é uma substância líquida feita em laboratório, né? O que mais que tem aqui? O êxtase, né? O êxtase, gente, ele é baseado aqui em... Deixa eu falar primeiro da anfetamina, né? O 11. A anfetamina é também, né, sintética, ela é um estimulante. E qual que é o efeito da anfetamina? Vocês já ouviram falar no rebite? Rebite é o que aqueles motoristas de caminhão utilizam. O que o motorista de caminhão tem que fazer? Ele tem que transportar uma carga, por exemplo, de Belo Horizonte para Recife. Aí ele gasta, trabalhando 8 horas por dia, ele vai gastar 3 dias para chegar lá. Aí ele chegando no destino final, ele ganha R$2.000 pelo frete, R$3.000 pelo frete. Aí o que ele vai pensar? Fala assim, eu preciso fazer mais fretes por mês. Quem sabe, em vez de eu trabalhar 8 horas, eu trabalho 24 horas. Em um dia eu chego lá. Basta eu tomar aqui uma anfetamina, que é um medicamento estimulante. Eu não vou dormir, isso aí tira o sono, e aí eu dirijo. O problema é que a pessoa não percebe, né? Ela vai ficando cansada, o corpo não aguenta acompanhar, aí vai chegar num ponto que ela vai apagar, vai provocar um acidente. Então, assim, esse rebite é muito comum para poder, né, ser utilizado para manter a pessoa alerta, né? Diga, Ruber. Professor, anfetamina é a mesma coisa que metanfetamina ou é diferente? É a mesma coisa. Acaba que a metafetamina é um desenvolvimento da anfetamina, né? Eu acho que a anfetamina parece que assim, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, os soldados lá da Alemanha, né, de Hitler, eles utilizavam, acho que a anfetamina, não era metafetamina ainda,
para poder fazer, né, estimulá-los. Então, assim, eles às vezes tinham que percorrer longos quilômetros de caminhada até chegar no local da batalha. Durante a própria batalha, no corpo a corpo, assim, eles eram vistos como pessoas, assim, pareciam que tinham superpoderes, mas eles estavam totalmente drogados. Eu acho que a metanfetamina é um desenvolvimento da anfetamina, sabe? Assim, é uma droga mais potente ainda, porque a anfetamina, inicialmente, ela tem esse aspecto, assim, de ser um estimulante permitido, né? A metanfetamina, não. A metanfetamina, ela é uma droga, né? Quem já viu aí Breaking Bad, né? Não sei se já viram o seriado, o professor de química fazia isso, a metanfetamina, né? Que é um derivado da anfetamina. Entendi, obrigada. O que nós temos também aqui? Ó? Professor, peraí, você falou que a anfetamina ela é permitida. Os rebites são permitidos, então? Não. O que é permitido, assim, você compra em farmácias, mediante prescrição médica, entendeu? O problema é o uso que se faz disso, né? Tipo assim, não é para você usar e ficar aí dirigindo quilômetros, né? Uma anfetamina, às vezes, vai ter uma função, às vezes uma pessoa que está um pouco depressiva, não, então vamos dar um estímulo para ela ficar um pouco mais, né, o estado de ânimo um pouco melhor, tal. Então, assim, com receita médica você compra. Mas o uso que se faz dela, que eu estava, né, o exemplo do caminhoneiro, é que é um uso perigoso e errado às vezes. Vamos lá, a cocaína, gente. A cocaína, né, é refinada das folhas de coca e tal. Dela, o que vai derivar? Deriva o crack, né? O crack é aquela versão da cocaína que ainda não foi refinada. Nos locais assim onde não tinha acetona nem éter para poder purificar, né, fazer o refino, eles pegavam aquela versão mais grosseira da pasta da base, misturavam aí com bicarbonato de sódio, às vezes óleo diesel, e viravam umas pedrinhas. E essas pedrinhas, quando elas eram fumadas, elas vão quebrando, dá um barulho assim de quebra, entendeu? Quando elas estão sendo consumidas. E por isso que veio esse nome de crack. Isso aí, o crack, o uso dele começou lá nos Estados Unidos, acho que em Nova York, em 1985, na década de 80. Hoje é uma droga que, né, muito comum no Brasil, que causa uma dependência assim, absurda, né? Eles falam que o crack sendo fumado, né, tipo assim, é a coca indo para o cérebro assim, em questões de segundos. Quando você cheira, demora um pouco mais. Então, quando você fuma, o efeito é muito mais imediato. E é um efeito assim bem passageiro. Às vezes você fuma uma pedra de crack e vai dar um efeito aí durante 5 minutos e passa esse efeito. Por isso que é muito comum, às vezes, o usuário de crack, ele compra aí 10 pedras de crack, vai fumando uma atrás da outra para tentar manter esse efeito, né, ativo, e aí é altamente dependente e destrutivo, né? Quem já viu lá a Cracolândia, mesmo ali tem perto ali do Hospital de Lomberes, no conjunto IAPI, acho que ainda tem, né? Tem tempo que eu não tenho saído de casa assim para poder ver as coisas direito, mas tinha muitos usuários de drogas ali e parece que eles utilizavam da crack. Então, assim, você vê que o ambiente é muito bem ruim, né? Degenerativo, destrutivo, a pessoa fica totalmente dependente e viciada. A merla também é um derivado da cocaína, só que eles falam que a merla ainda, a confecção dela é com produtos ainda mais baratos do que aqueles que são feitos com crack. A merla eles misturam, se eu não me engano, é cal, né? Tipo para fazer ajudar a formar um pó, cal virgem, tudo. Então, assim, é também terrível. O que mais aqui, ó? Nós temos drogas depressoras, né? Os barbitúricos são drogas depressoras, ou seja, elas provocam um embotamento. Barbitúrico é uma substância vendida em farmácia, né? Elas provocam um embotamento da pessoa, assim, às vezes ela fica mais, né, tipo assim, ela é hiperativa, alguma coisa, você tomando um barbitúrico, você amansa, digamos assim, o sistema nervoso central. Temos aqui o êxtase. O que é o êxtase? Nós temos drogas que provocam alucinações e drogas que provocam delírios. Qual que é a diferença entre uma e outra? Aquela droga que provoca delírio é quando você tem uma percepção diferente da realidade. Então, assim, você está vendo um cachorro, mas você imagina ele muito grande, muito feroz, tal. Agora, alucinação é quando você começa a criar, imaginar coisas. Você não é mudar apenas a realidade, é você criar uma nova realidade.
O LSD, o ácido dietilamida lisérgico, né? Ele é uma dessas substâncias que são alucinantes. Você toma o LSD, você fica, né, totalmente viajando. Eles falam que os Beatles, né, aquela música Lucy in the Sky, os Diamonds, né, decorre de uma experiência que eles tiveram no uso do LSD. Eu já vi casos assim relatando na literatura de que a pessoa tomou LSD e ficou olhando para o sol durante horas, até ter problema visual, nem acho que não sei, chegou a ficar cego, mas assim, a pessoa tem ela se acha em outro mundo. E acaba que o que acontece? O êxtase é meio que uma mistura do LSD com anfetamina. Você tem uma percepção, né, da realidade, assim, cria uma nova percepção, e você fica muito estimulado. Por isso que a gente consegue ver nessas raves aí, tá lá a pessoa balançando, dançando o tempo todo, horas seguidas, ou seja, é o efeito da anfetamina. Está altamente estimulado, não para. E, ao mesmo tempo, ele está lá viajando, às vezes de olho fechado, imaginando coisas, tal, o efeito do LSD. Então, o êxtase acaba que é uma mistura, né, de um alucinógeno, né, com afetamina, que é um estimulante. Né? Aí tem tudo. Em 1912, que ele foi pela primeira vez elaborado pelo laboratório Merck na Alemanha, tal, leva aquelas situações de transe da pessoa. Então, assim, o LSD, qual que era a experiência do LSD? Ele né, deriva de um fungo, e a intenção do LSD, o médico, né, que o... Como é que fala, gente? Não é criar, não, é quando... Sintetizar. Quando ele foi sintetizado, né, pela primeira vez, foi lá na Suíça, num laboratório, a intenção parece que era para evitar contrações de mulheres grávidas, entendeu? Mas aí eles começaram a perceber o efeito colateral. Falavam, mas isso aqui está gerando um efeito colateral. Então, aí eu lembro que o próprio pesquisador começou a experimentar esse tipo de medicamento para testar. E ele viu que ele realmente era altamente alucinógeno. Então, hoje, acabou que ele se tornou mais uma droga do que para uso médico propriamente dito. Ok? Não sou nenhum expert em drogas, não, né, pessoal? Isso aqui é mais pelo que eu li, mas basicamente são essas as drogas mais comuns, né, e os efeitos, as características que elas podem gerar. Vamos em frente. Então, a gente vai chegar aqui no nosso Código Penal, não, na nossa Lei 11.343 de 2006. Nós temos lá diversos crimes. Eu acho que esses 3 aqui são os mais importantes. Se vocês estão aí com a lei aberta, eu queria que vocês me falassem o seguinte: quantos verbos típicos existem no artigo 28 e quantos verbos típicos existem no artigo 33? Respondam para mim, por favor. Se puder, né, vamos colocar primeiro o artigo 28. São quantos verbos típicos? Isso, 5. O pessoal está respondendo aqui. Perfeito. Então, se a gente olhar o artigo 28, nós vamos ver lá, ó, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo. Esses são os verbos típicos, para consumo pessoal. E o artigo 33, que é do traficante? Quantos verbos típicos que ele possui? Escrevam para mim. Isso, 18, muito bem. Pessoal, são 18 verbos típicos. O que a pessoa pensar ou não pensar está incluído aqui no artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, ou seja, o legislador procurou fechar ao máximo, né, a posse, né, da droga. Então, diversas condutas aqui, ó, não é só vender que vai gerar o tráfico. Se você entregar a consumo, né, ainda que gratuitamente, você está traficando droga. Tem outras figuras típicas que, tipo assim, tem uma pena menor para quem, no intuito recreativo, fornece drogas para amigos, sabe? Não é um traficante, mas também não é um mero usuário.
Mas, assim, aquela pessoa que vende droga, ainda que ela não cobre a droga entregue, ela vai responder pelo crime de tráfico. E aí nós temos diferenças, assim, importantes, né, entre uma e outra conduta. O que vai acontecer? As leis anteriores, elas previam o crime do usuário de drogas, um crime que tinha pena de prisão. Então, a pessoa seria presa. A partir da Lei 11.343, eles procuraram mudar um pouco o tratamento disso. Aqui, ó, não vai gerar prisão, não, mas isso aqui vai gerar uma sanção penal, mas menos que não seja prisão. Então, quem é preso com drogas para uso pessoal, ele vai ter que prestar serviço à comunidade, vai pagar alguma pena de multa, ele vai ter que assistir palestras sobre o malefício das drogas, não sei o quê. Ou seja, são essas as sanções que são previstas. Não há previsão de pena de prisão. Hoje, ninguém mais vai preso por uso de droga. Só que tem um tratamento muito diferente em relação ao tráfico de drogas. Quem é traficante já pega uma pena aí que varia de 5 a 15 anos. E uma coisa que essa lei procurou fazer foi estabelecer multas em valores muito elevados. Então, nós temos aí o dia multa, né? É a regra utilizada no Código Penal, né? Então, assim, o dia multa num crime de tráfico de drogas, o artigo 33, vai variar de 500 a 1.500 dias multa. Ou seja, é muita coisa. O que eles estão pensando? Nós estamos pensando em atacar o tráfico de drogas pelo bolso. E realmente, onde eles ganham mais dinheiro, vamos tentar. O grande problema é o seguinte, o que se prende muitas vezes são pequenos traficantes, né, que não estão tão bem de vida assim para pagar essas multas tão elevadas. Mas essa foi a intenção da lei. Um detalhe, né, o usuário de droga ele vai ser processado no juizado especial criminal. É um rito mais diferente, né, ele permite uma transação penal, a pena de prisão realmente é inviável. Agora, o traficante de drogas é processado perante o juiz comum. É um procedimento penal específico que eu vou mostrar daqui a pouco. E uma outra figura importante é o artigo 35. O artigo 35 da Lei de Drogas, ele prevê a associação para o tráfico. Então, quando duas ou mais pessoas, né, com o intuito de praticar reiteradamente qualquer das condutas lá previstas no artigo 33, artigo 34, eles estão incorrendo em associação para o tráfico. A pena é de 3 a 10 anos e 700 a 1.200 dias multa. Então, assim, nós estudamos crimes contra a paz pública, né? A gente viu o artigo 288, associarem-se mais de 3 ou mais pessoas. Aqui nós temos uma associação específica. Se essa associação for para tráfico de drogas, não é o artigo 288 que aplica, é o artigo 35. E qual que é a diferença do 35 por 288, além dessa especialidade? É que no 35 basta 2 pessoas, né? 2 ou mais. Já no artigo 288, nós precisamos de, no mínimo, 3 pessoas. Então, assim, basicamente, são esses os crimes mais importantes, né, da lei de drogas. E aí, Oi, diga. Ainda que tenha esse tipo específico de associação para o tráfico, pode ter caso que a gente vai aplicar o tipo de organização criminosa? Sim. Se você... Aí sim. Aí, por exemplo, isso aqui é para caracterizar a associação. Mas se nós temos algo mais, né, que vai além da associação, que tem lá 4 ou mais pessoas praticando crime de tráfico de drogas de maneira organizada, sistematizada, com hierarquia, distribuição de atividades e tal, nós vamos ter uma organização criminosa por tráfico. Então, vai ser o artigo 33 da lei que nós vamos aplicar, mais o artigo da lei de organização criminosa, da lei 12.850. Então, é perfeitamente possível. Vamos avançar. Mais alguns detalhes, gente, em relação aos crimes. Nós temos a figura do tráfico privilegiado. O que significa isso? O tráfico privilegiado é quando a pessoa é primário, tem bons antecedentes, não há prova de envolvimento anterior com tráfico de drogas e nem prova de que ele pertence a alguma organização criminosa. Nesse caso, o juiz ele pode reduzir a pena, e é uma redução significativa. Isso aqui está previsto no artigo 33, parágrafo 4º da nossa lei. A pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3. Então, para que existe essa previsão legal? Normalmente é para aqueles casos do mula. O que é um mula? O mula é uma pessoa que ela é contratada,
Às vezes é uma pessoa que tem muitos recursos financeiros, chega um traficante para ela e fala que, ó, você tem que levar essa droga aqui da Colômbia para o Brasil. Você bota aqui nessa mochila e segue em frente. Aí a pessoa é presa em flagrante delito tentando entrar nas fronteiras. Então, assim, ele não era parte de uma organização criminosa, né? Já assim, um membro da organização, ele era primário de bons antecedentes, ele ia ganhar muito bem para poder introduzir a droga no país, mas ele foi preso. Então, o juiz, o que ele vai fazer? Ele aplica a lei do tráfico de drogas, a pena do tráfico, mas é possível que se reduza até 2/3 essa punição, em razão de caracterizar um primário, bons antecedentes, né? O parágrafo 4º. E aí, o que aconteceu, gente? Essa lei foi uma lei bem assim forte, né? Ela não permitia liberdade provisória, a lei não permite substituição da pena por restritiva de direitos, tal. Só que o que acaba que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele não aceita que existam essas proibições objetivas, entendeu? Tipo assim, ó, não se aplica pena restritiva para crime de tráfico, não se aplica liberdade provisória para crime de tráfico. Ele exige que se examine caso a caso. Então ele fala assim, ó, para esse traficante realmente não dá para considerar liberdade provisória, ele é muito rico, vai fugir, ele tem aviões e tal. Para esse outro, não tem problema, então posso conceder a liberdade provisória. Então o Supremo, né, ele falou que era inconstitucional essas proibições contidas na lei, e hoje você pode conceder substituição de pena restritiva de direito, você pode conceder liberdade provisória nessas situações de tráfico. O tráfico também ele foi equiparado a um crime hediondo, né? Então o tratamento é sempre mais gravoso em relação a ele. Mas o Supremo fez uma amenização, atenuou bastante os efeitos mais duros dessa lei. Vamos avançar aqui. E aí nós temos um procedimento, né, gente? Isso aqui é um fluxograma, né, do processo penal comum, em geral, né, do nosso sistema de justiça criminal. Tem uma fase extrajudicial na polícia, a fase do juízo e depois da execução penal. Acaba que no crime de tráfico de drogas, né, que é o que mais nos interessa, né, é ele que está levando aí 29% da população carcerária brasileira, né, para a prisão, é um procedimento muito simples. Por quê? Porque o tráfico de drogas ele é bem caracterizado pelo flagrante delito. Normalmente, é lógico que é possível, a Polícia Federal, a Polícia Estadual menos, mas a Federal, né, a Civil menos, faz operações aí, está interceptando comunicações telefônicas, acompanhando traficantes para poder prender. Isso acontece. Mas o mais comum nos crimes envolvendo drogas é justamente prender em flagrante delito. Tem uma pessoa lá que está transportando droga, foi feita uma fiscalização, apreenderam. Ela está lá num determinado ponto da cidade, entregando substância, a polícia vai lá e prende. Então, o que acontece? É preso em flagrante delito, é lavrado um auto de prisão em flagrante, essa pessoa normalmente vai ficar presa. Quando é tráfico de drogas, o juiz costuma manter ele preso, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ele vai responder ao processo judicial preso e provavelmente vai ser condenado porque não é que se exige menos prova, mas o que acontece? Ele foi encontrado com droga. É feita uma perícia na droga, constata que é uma substância entorpecente. Então, assim, é difícil ele negar que a droga vai ter uma testemunha, normalmente são policiais, né? Os policiais vão falar que ó, ele foi apreendido, a droga estava com ele estava vendendo. Então, a questão é provar qual era a intenção dele. Ele estava consumindo a droga, é o artigo 28, ou ele estava vendendo, cedendo, que é o artigo 33. Então, em sendo tráfico, né, caracteriza o artigo 33, ele continua preso, já execução da pena. Normalmente, às vezes não tem nem recurso, entendeu? O réu está lá sendo defendido pelo defensor público, que está cheio de processo para cuidar. Então, o juiz condenou, às vezes a condenação transita em julgado em primeiro grau e pronto, né? Ele continua cumprindo pena. Então, assim, uma característica muito frequente no tráfico de drogas é o flagrante delito, né? É o fato de testemunhas serem policiais que executaram a prisão em flagrante. Aí vocês podem até falar, mas quem sabe o policial ele pode plantar uma droga? Pode, né? Mas qual que é o pensamento, acho que, do juiz? Não dá para presumir que o policial está agindo de má fé, né? É lógico que não se desconhece que isso seja possível de acontecer. Mas, assim, também, fora isso, seria muito difícil fazer uma prova do tráfico de drogas. O usuário, normalmente, né, ainda que ele seja preso, ele talvez não vá denunciar, não vá, né, testemunhar contra um traficante.
às vezes a pessoa é presa com droga e não tem nenhuma testemunha, né? É apenas aí os policiais que realizaram a prisão, né? E como o Luiz está falando aqui, outras circunstâncias têm que corroborar, realmente. Como é que a gente vai identificar, né, diferenciar o traficante do usuário? Qual que é o critério? Assim? A lei estabelece um critério, mas acaba assim, é um critério assim, dá muita margem, né? Segundo a lei é o seguinte, o juiz tem que considerar a natureza, a quantidade da droga, o local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a conduta e os antecedentes dele. Então, assim, é quase que uma fixação de pena, são aquelas circunstâncias. Então, assim, uma coisa é você, aquele segundo slide, 300 quilos de maconha, é o usuário, então vai morrer de usar maconha até, né, assim, é muito para uma pessoa só. Ah, não, foi encontrado com ele 3 gramas de maconha. Ah, não, a tendência é que ele seja classificado como usuário. Mas eu já vi condenações, pessoal, com 1 grama de cocaína, 1 grama de maconha. Mas o que aconteceu? Ele foi flagrado entregando essa droga para uma outra pessoa. Aí você vai pegar lá, ele está com dinheiro, recebeu o dinheiro no bolso, entendeu? Então, assim, isso aí é um tráfico. Então, assim, a quantidade é importante, mas você tem que ver outras circunstâncias. Como é que foi o desenvolvimento da ação? Foi percebido que ele estava vendendo a droga? Então, não importa a quantidade. A venda vai caracterizar tráfico. Ah, não, ele foi preso na casa dele com uma quantidade aí, sei lá, 30 gramas. Aí, se é tráfico, é droga, é uso, o que caracteriza? Eu tenderia mais para o uso, né? Não é pouco, mas também não é muito. Estava em casa dele, quais são os antecedentes dele? Ele tem outra profissão, e também tem um detalhe, né, pessoal? O traficante, ele vive do tráfico, normalmente. Então, assim, ele não vai ter um outro emprego, não tem uma outra profissão, a atividade dele é essa, é o comércio de drogas. Então, assim, você vê uma pessoa, ele tem uma outra profissão e foi encontrada droga na casa dele, há uma tendência, talvez, de chegar e falar assim, não, ele é um usuário de droga. Ele ganha a vida com outro tipo de atividade, a droga é só uma forma de uso recreativo, né, digamos assim. Então, assim, é difícil. Mas o que acontece? Acaba que a minha percepção é meio essas varas de tóxicos, né, nós temos aqui especializadas, né, é meio que uma máquina de moer pessoal. Tipo assim, chegou lá acusado de tráfico, dificilmente vai ser absolvido. Tem a prova da materialidade do crime, né? E aí nós já vamos aqui para o próximo slide, que mostra como é que é o procedimento, né? Nós temos a materialidade do crime, é feito um laudo de constatação, né, de que é droga efetivamente, e aí o que é? De posse disso, o Ministério Público oferece uma denúncia, pode indicar até 5 testemunhas, né? Aí o que acontece? Normalmente no processo penal, não sei se vocês já viram isso, o juiz recebe a denúncia e manda citar o réu. Aqui na lei de tóxico é diferente. O juiz manda citar o réu, ele apresenta uma defesa prévia e só depois de apresentada a defesa é que o juiz recebe ou não a denúncia. Se a defesa for boa, falar que ele não é autor do crime nem nada, o juiz pode não receber a denúncia e ele está absolvido. Agora, o juiz recebendo a denúncia vai marcar uma audiência. Nessa audiência ele faz interrogatório, ouve testemunha, apresenta os debates orais e faz a sentença. É curioso, a Lei 11.343 colocou o interrogatório do réu como o primeiro ato da audiência. Só que no Código de Processo Penal, ele é o último ato de uma audiência. E eu já vi decisão do Supremo Tribunal Federal recente, assim, 2019, falando, anulando o processo de drogas porque o interrogatório foi o primeiro ato. Aí o ministro Sérgio de Mello falou, não, aqui, hoje em dia, interrogatório no Brasil é um ato de defesa. Então, ele tem que ser o último ato do procedimento criminal. Então, ele mandou anular o processo para que outro se repita. Diga lá, Débora. Bom dia, professor. É que, tipo assim, se já é uma questão tão complicada que tanto, assim, a maior parte da população carcerária tem tanto problema com isso, tem tanta complicação na própria lei, tipo, por que tem tanto incentivo sistemático? Tipo, se tem um histórico que dê motivo para esse incentivo sistemático de proibição ou de agravamento, até para ser considerado crime hediondo, tipo assim, se tem algum
motivo real e histórico, talvez, para ter tanta ênfase nisso, sabe? Aqui, ó, Débora, eu acho o seguinte, para mim é uma grande influência americana. Assim, os Estados Unidos é meio que a polícia do mundo, né? É um país muito rico. Eles têm uma política lá de combate às drogas assim violenta. Né? Tá melhorando, mas assim, na época do Ronald Reagan, né, foi o presidente lá, na década de 80, se eu não me engano. Ele realmente assim estabeleceu guerra às drogas. E aí eles investiram assim bilhões de dólares para combater droga. Eles têm parcerias, por exemplo, com a Colômbia, né? Colocam lá rios de dinheiro para combater narcotráfico, tudo e tal. Então, assim, tem uma política americana de criminalização de drogas. Como nós estamos assim sob a órbita deles, eu acho muito difícil, né, que a gente meio que se desvencilhe disso. Então, o Brasil também adota essa política, né, a influência que eles têm. E aí acaba que é o seguinte, aí a gente vai ver assim, acho que a gente já pode até começar a falar a respeito disso. Né? Vamos ter argumentos contra as drogas e argumentos a favor das drogas. Eu queria que vocês escrevessem por que drogas, então, seriam proibidas. Né? Eu estou falando aí, a minha percepção é de que os Estados Unidos, né, exercem esse poder político, né, de combate, de repressão, tratados internacionais, ele que está lá, né, ele tem uma influência muito grande na ONU, ele que mantém a ONU, né, praticamente. Então, assim, isso é um dos argumentos, né, que hoje justifica o uso de drogas. Mas por que também, além disso, né, eu gostaria que vocês respondessem, se combate drogas? E aí aí eu vou depurar um pouquinho melhor essa sua resposta, Débora. Queria só que vocês dessem opinião sobre por que drogas são proibidas. É isso mesmo, vocês estão falando aqui, ó, os usuários perdem o controle da própria vida, né, gente? Exatamente, isso aí drogas causam dependência. Dependendo do tipo de dependência que for, a pessoa ela perde tudo, tem uma desagregação familiar terrível, ela é causa de outros crimes, como vocês estão colocando. Não é raro as pessoas cometerem crimes, né, totalmente assim, né, drogadas, né, com uma forma até de estímulo, né, é pré-ordenado. Vocês viram aquele caso, foi recente aí, de um motorista de caminhão que passou em cima de uma moto, aí parece que tinha um casal sobre uma moto, matou a mulher, aí o rapaz conseguiu sobreviver, ele ficou lá debaixo do caminhão, conseguiu subir no caminhão, aí ele ficava pedindo para o motorista parar o caminhão. E o motorista não parava. Ele andou quilômetros, né, pendurado no caminhão, lá na cabine, e o motorista depois se apurou, estava totalmente drogado. Então, assim, ele falou, não, você vai morrer mesmo, você não sei o quê, tal. Ou seja, drogas levam a situações como essa, a pessoa perde totalmente a percepção das coisas, né? É um crime contra a saúde pública, né? Faz mal à saúde física e mental, então é um dos motivos que se proíbe. Causa insegurança a moradores locais. Será que se você permitir, por exemplo, nesses locais em que há concentração de, né, tipo assim, Cracolândia, locais em que há venda de drogas, muito usuário e tal, será que a criminalidade ali na região não é um pouco maior? Eles praticam pequenos delitos para poder subtrair, né, conseguir dinheiro para poder comprar droga. Então, assim, tem muitos argumentos que vão contra, né, o uso de drogas. Mas, assim, também tem argumentos a favor, não? Gostaria que vocês escrevessem aí. Que argumentos que a gente poderia citar a favor das drogas? O que vocês me dizem? Isso, uma das primeiras coisas é essa que foi respondida aqui, a autonomia individual. Aqui, ó, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço com ele o que eu quiser. Desde que eu não afete outras pessoas, eu vou consumir a droga, os efeitos vão ficar restritos a mim. Então, pronto. Né, autonomia privada. Estou vendo aqui vocês escrevendo. Política de conscientização, proibição do... então, tipo assim, realmente, em vez proibir, né, a gente tem que pensar o seguinte, vamos regulamentar o uso de drogas. Talvez proibir
É uma forma de regulamentação, né? Mas será que é melhor proibir simplesmente? Então, assim, às vezes poderia se permitir fazer uma política de conscientização, como mencionou aqui, os malefícios da droga são esses, tal, os riscos para a saúde e tal, mas se você, a despeito disso, quiser utilizar, você é adulto, é autônomo, siga a sua vida, né? Tratamento para evitar o uso de forma mais eficiente por não ser encaminhado ao sistema carcerário, né? Realmente, em Portugal, isso que foi feito. Eles meio que transformaram um crime, né, o uso de drogas, num problema de saúde pública. Então, a pessoa responde por aquilo. Se ela for detida com drogas acima do limite que é permitido lá, ela vai, assim, não vai ser presa, mas ela vai comparecer a um juiz, ela vai ser encaminhada a um tratamento médico, né, que ela tem que submeter, né, ainda que não queira, aí sim pode sofrer sanções penais por isso. Então, assim, mas é isso, é melhor dar um tratamento de saúde, né? Foi um pouco a visão da Lei 11.343. O usuário antes era preso. Então, assim, o tratamento que se dava a ele era penal. Agora, ele vai sofrer alguma sanção, assim, alternativa, né? O tratamento está pensando mais no aspecto de saúde, né? Portugal está mais avançado, porque lá realmente comparece a um médico, né, para poder ver a questão de dependência e tudo mais. Por que argumenta a favor das drogas? Usos alternativos de substâncias. Usos alternativos, como assim, gente? Quem pode me explicar melhor? Eu coloquei, eu acho que não escrevi direito, mas assim, a gente tem são inúmeras substâncias, tipo THC, que poderíamos ter outra utilização a partir de pesquisa e tal. Inclusive para a saúde mesmo. Algumas pessoas depressivas, elas gostam, não gostam não, funciona para elas. Além disso, tem tem uns problemas, esqueci o nome, mas quando a pessoa está passando assim, muita ansiedade, o THC ele é muito... Sim, não, perfeito, é isso mesmo. O uso medicinal, né, da maconha, né, da cannabis, isso aí lá nos Estados Unidos já está muito evoluído, né? Aqui no Brasil ainda nós temos algum uso assim, mas muito restrito, né? Mas a Anvisa já permite em circunstâncias assim diferenciadas. Pessoal, aqui, voltando à pergunta que a Débora fez, né? Por que nós temos, então, essa questão, esse combate, tudo? Eu acho o seguinte, nós temos opções para poder lidar com as drogas, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criminalizar, simplesmente, né? Tem países que, assim, prevê pena de morte, né? Foi lá na Indonésia, não foi que um brasileiro, um surfista, ele foi preso lá traficando droga, eu acho que era ópio, né? Não sei, aquela região é muito comum o ópio. E ele foi preso e foi executado, né? Há alguns anos, uns 2, 3 anos. Então, assim, tem países que simplesmente isso é crime e a punição é severíssima, é uma forma de lidar com isso. Nós temos uma outra forma, que é descarcerizar. O que é descarcerizar? Continua sendo um crime, só que a pessoa não vai presa. É o que a Lei 11.343 fez com o usuário. O usuário está cometendo um crime ainda, ele vai para um juiz criminal, né, no Juizado Especial Criminal, só que ele não vai ser preso. Ele vai ter uma pena alternativa, uma pena restritiva de direitos, palestra, multa, alguma coisa nesse sentido. Lembrem vocês, pessoal, eu não conheço outro crime do qual penas restritivas de direitos sempre tem caráter substitutivo, né? Tem a pena de prisão, privativo de liberdade ou multa, né? Ou só multa nos tipos penais, mas a pena restritiva é sempre substitutiva. Só que nesse artigo 28 ela é uma exceção, ela é a pena principal. Já coloca lá uma pena restritiva como uma pena única prevista. Temos também a possibilidade de despenalizar. O que é despenalizar? Continua sendo um crime, mas não vai ter pena, sanção penal. Vai dar um tratamento médico para a pessoa, como se faz lá em Portugal, né? Então, assim, quais seriam os efeitos disso? Não, pode até servir como reincidência, tudo, mas a pessoa não vai cumprir uma sanção penal. Ela cumpre um outro tipo de sanção, uma sanção administrativa, uma imposição de um tratamento médico, etc. Nós podemos descriminalizar, ou seja, vamos permitir o uso, não vai ser mais crime, né? Então pode usar droga, não sei o que, tal, mas isso tem um problema muito grave, eu acho. Se você descriminaliza normalmente o uso da droga. Mas onde que a pessoa vai comprar essa droga?
Ela vai ter que ir, provavelmente, num traficante, que ainda é criminalizado. Pessoal, tráfico de drogas, em qualquer lugar do mundo, mesmo naqueles que permitem o uso, continua sendo crime. O que esses países costumam fazer é legalizar simplesmente o uso. Não só o uso, e também regulamentar a venda. E aí eu queria falar alguns exemplos para vocês rapidamente. Uruguai. Né? O Uruguai, gente, é um país aqui, né, no sul, tem 3,5 milhões de habitantes, se eu não me engano, está muito distante dos Estados Unidos. Foi o primeiro país aqui da América do Sul a legalizar o uso de maconha. Então, lá você pode plantar em casa, né, até 99 pés de maconha, ou você pode comprar em farmácias até 40 gramas de maconha por mês. Né? E aí você pode utilizar. Aí tem os fornecedores da droga que vão vender para as farmácias, é tudo legalizado, cheio de licenças, não sei o quê. Então, assim, legalizar é melhor do que simplesmente descriminalizar. Porque se você descriminaliza, o que acontece? Você vai ter que procurar um traficante. E quando você simplesmente descriminaliza, qual que é a desigualdade que permanece ou que aumenta, talvez? O pessoal da Zona Sul, que tem dinheiro, tudo, pode usar droga agora à vontade. Ótimo. Mas, para fazer isso, eles vão ter que ir lá no traficante da periferia, do subúrbio, para comprar essa droga. E esse traficante, ele vai estar cometendo crime. Então, assim, os ricos agora já não praticam crime nenhum, os pobres continuam praticando. Então, não sei se é a melhor solução. Legalizar, pelo menos, torna tudo mais limpo. Fala aqui, ó, tem uma fonte onde você pode comprar. Uma fonte segura, vai ser tudo aí fiscalizado pelo Ministério da Saúde, vigilância sanitária e tal. Não vai correr aquele risco mencionado aí por vocês, né, de pegar droga que pode provocar mal à saúde. Né? Lá nos Estados Unidos, diversos estados estão fazendo isso. O Colorado, acho que foi o primeiro deles. Então, assim, falou que aumentou a arrecadação de tributos de uma maneira, assim, surpreendente, né? Gerou muitos dividendos para o Estado em relação a isso. Não tem provas ainda, eles estão sempre fazendo estudos acompanhando de que houve aumento no número, por exemplo, de atendimentos no hospital, aumento de dependência, aumento de acidentes de carro. Eles ainda não puderam constatar isso. Então, assim, foi uma opção política que eles fizeram, legalizar. Aí sim eu já estou começando a pensar, talvez os Estados Unidos, quando isso se tornar uma coisa generalizada, vão poder influenciar o Brasil. E aí o Brasil talvez vai sair desse combate, né, ao tráfico assim, irrestrito, para começar a pensar em, quem sabe a gente não consegue legalizar pelo menos o uso da maconha, algum outro tipo de droga, né, para poder permitir que isso aconteça. Portugal, o que ele fez? Portugal, ele descarcerizou, digamos assim, né? Ainda existe o crime de tráfico de drogas, as pessoas podem andar com determinadas quantidades de droga, por exemplo, você pode andar até com 5 gramas de maconha, 5 gramas de maconha que você não está praticando crime, um porte permitido. Né? Mas se você tiver com mais que isso, já pode caracterizar o tráfico. Então, assim, em termos quantitativos, né, ele, né, evitou que se transforme num crime, e ao mesmo tempo aquela pessoa que, né, se por acaso se constatar que é o usuário e ela for detida com a droga, acaba que não tem sanção penal, o máximo que vai oferecer é um tratamento de saúde. Então, assim, nós temos alternativas para isso. Eu só sei que foi feito um estudo na London School of Economics, né, lá na Inglaterra, a escola de economia. Tinha lá um estudo assim eu li esse estudo assim muito bem feito. Tinha 3 prêmios Nobéis da Paz que participaram desse estudo e tal. A conclusão deles foi o seguinte: temos que parar de gastar dinheiro com combate à droga. Isso nós estamos fazendo durante décadas. Já acho que gastamos bilhões de dólares com isso e não há nenhuma comprovação de que houve redução do consumo de droga. Então, assim, esforços inúteis sendo feitos durante décadas. Então, assim, nós temos que repensar essa política. O que acontece? Aqui no Brasil, temos uma população carcerária muito grande, né? 30% de homens quase, 56% de mulheres, em razão de drogas. Né? Pequenos traficantes, em sua maioria. Então, assim, a tendência, pessoal, talvez seja essa aqui, ó, o tráfico de drogas ilícito, acho que vai sempre continuar sendo punido. Mesmo lá nos Estados Unidos, no Colorado,
Tem gente que não consegue obter as licenças para plantar, para vender, tá? É caro, entendeu? Tudo. Eles fazem clandestinamente, eles são presos como traficantes de drogas, entendeu? Agora, quem quer se ajustar ao sistema, pagando impostos altíssimos, a carga tributária é muito elevada, fazendo tudo diante da lei, cumprindo toda a burocracia e tal, ele tem um trabalho legalizado. E aí os consumidores vão poder utilizar aquilo e legalmente cumprir, né, fazer o uso da droga. De todas essas aqui, qual que vocês acham que é a melhor opção? Eu acho que eu talvez já tenha influenciado demais, né? A pergunta deveria ter sido feita antes. Mas escrevam aí, vamos fazer um levantamento na turma, o que seria melhor? Ou tem uma terceira alternativa? E também tem um negócio, né, pessoal? Não vamos imaginar que, tipo assim, legalizando, os problemas estão resolvidos, tudo acabou. Eu estou vendo aqui que a maioria respondeu que é legalizar. A maioria não, todo mundo, né, respondeu que é legalizar. Mas, assim, seria até meio ingenuidade a gente imaginar que, né, acontecendo isso, os problemas seriam resolvidos. Eu fico pensando, ó, aquele grande traficante de droga, que ganha milhões, tem uma equipe enorme que trabalha com ele, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar na faculdade para estudar, ele vai virar pastor de uma igreja, vai fazer o quê? Ele vai provavelmente continuar cometendo crimes, cometendo outros tipos de crimes, ou provavelmente ele vai continuar no comércio aí, né, esse comércio ilícito, né? O que vai acontecer? O tabaco, né, cigarro, pessoal. O cigarro acaba que ele é uma substância, né, é uma droga lícita, ela causa dependência, e nós temos empresas, grandes empresas, que cuidam desse comércio. Só que, assim, é muito comum ter traficantes de cigarro lá do Paraguai. Eu já peguei processo criminal aqui na Justiça Federal, em que eles tinham uma carreta de cigarros contrabandeados com carros escoltas. Tinha 2 carros escoltando a carreta, entendeu? Então, assim, um alto grau de sofisticação. Eles continuam trazendo aqui cigarro de maneira ilícita. Então, com a droga vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que, assim, vai ter um comércio legal, mas sempre vai ter um comércio paralelo. Mas talvez seja melhor, talvez reduza muito. Sabe o que aconteceu lá no Uruguai, quando eles legalizaram a droga, depois de algum tempo? Começou a ter uma guerra entre os traficantes. O mercado deles diminuiu demais. Ficaram poucas pessoas recorrendo ainda ao mercado paralelo. E como eram muitos traficantes assim, eles falaram, oh, esse mercado só cabe 1 ou 2. Começaram a se matar, começaram uma verdadeira guerra. Então, isso aí vai ser, acho que, um dos efeitos que vai acontecer também. Né? Porque legalizar simplesmente não vai converter, né, depois todas as pessoas a uma situação, agora todo mundo age dentro da lei. Provavelmente não. Mas é um passo. Eu acho que é um avanço. O atual estado de coisas, eu acho que ainda é muito ruim. Né? Tudo é proibido, as consequências para quem lida com isso são severas, as prisões estão cheias de pessoas que servem de exemplo para isso, muitos deles são jovens, a maioria negros, ou seja, não sei se é a melhor solução que nós estamos tendo para esse problema. Ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Aqui, ó. Então, se não houver nada, agradeço a atenção de vocês, né? Foi um prazer ter acompanhado nesse semestre aqui, né? Pena que ainda a gente está aí à distância, ainda vamos continuar, né? Acho que por um bom tempo, acho que, não sei, 2021 a gente ainda não volta para as aulas presenciais, né? Mas, de qualquer maneira, né, agradeço a atenção de todos, essa aula vai ficar disponibilizada, nossa última aula do semestre. Hoje tem início, então, a última avaliação, vai ser no mesmo padrão das outras avaliações, a prova está lá no Moodle disponível, vai ficar aberto hoje e amanhã, ok? E aí nós vamos combinar o seguinte, eu na quarta-feira, divulgo as notas, dou um prazo de 1 dia e 24 horas para vocês falarem se teve algum erro, alguma coisa que precisa ser retificada, corrigida. Não falando nada, eu fecho o diário, e aí está encerrado realmente o semestre. Tá bom, pessoal? Tô vendo aqui, Professor, muito obrigada, viu, pela aula e pelo semestre. Tá jóia, Tanara. Obrigado a vocês também. Estou vendo aqui Marina, Maria Marchaide e tal. Eu agradeço aí também a atenção de todos e vamos em frente, né? Que a gente consiga aí, né, levar esse ano ainda aí, não sei se online, mas quem sabe em 2022 vamos ter o prazer de nos encontrar pessoalmente. Tá bom?
Um abraço a todos aí e até a próxima. Bom descanso, bom recesso. Obrigada.